Contraponto. Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, Dilson. Bom dia, amigos. Só complementando a informação de Ferreira, o presidente, quando ele edita a lei da ordem, né, não é atribuição só dele. Se ele se nega a mandar, o Congresso Nacional ou o STF obriga o presidente que faça isso. Não é a vontade dele, não. Certo? Ele não pode dizer que não vai mandar. Ele tem que aprender a ler a lei, ou então o ministro Moro falar, né? Mas o ministro Moro não conhece de lei, mas vamos lá. O limite da democracia. Já manifestei nesse espaço as minhas divergências com o governo federal atual, capitaneado, com perdão do trocadilho, pelo presidente Bolsonaro. E também de seus antecessores. Só assim, bato palmas quando acertam e reclamo quando acho que estão errados. Não importa quem esteja no plantão do governo. Mas o atual governo federal teima pôr em risco os fundamentos da democracia. Não falo da Constituição, porque esta se dá quase que diariamente. E os exemplos são inúmeros. Mas eu vou me ater aos fatos ocorridos na última semana, que diz respeito a uma exibição de vídeo, orçamento impositivo e mais um xingamento contra uma jornalista e duas mentiras escandalosas reveladas pelo presidente da República. Primeiro vou explicar o que é orçamento impositivo e por que levou a uma tensão entre o governo federal e o Congresso. Pois bem, eu vou explicar aqui. O orçamento impositivo trata-se de uma emenda constitucional que torna impositivo o orçamento da União, dos estados e municípios pelo Poder Legislativo, que, em outras palavras, significa deputados e senadores dirão o que e quando serão gastos nas despesas do governo federal. Aprovado pelo Congresso Nacional, o então deputado Bolsonaro era a favor, mas simplesmente porque, segundo a sua ótica rasteira, limitava a ação do governo do PT na época, sob a presidência de Dilma. Agora, no governo, é contra. Coerência é isto. Da forma como foi aprovado no Congresso Nacional, inclusive pelo PSL, antigo partido da base governista, os parlamentares, né, ficariam com cerca de 30 bilhões de reais para gastos não obrigatórios, enquanto o Executivo com 50 bilhões. A presidência vetou esse artigo da emenda sob o argumento de ser contrário aos interesses públicos. Diante da discussão destes recursos, que saiu aquele palavrão do general Heleno, que gerou uma crise entre os poderes executivo e legislativo. Como o governo federal não tem base política no Congresso Nacional, existe a grande possibilidade dos vetos serem derrubados. Não tem base parlamentar e nem interlocutor nas duas casas políticas. Fica isso bem dito. O presidente não tem base parlamentar nem interlocutor. Ele acha que mandando ele vai aprovar. Basta ver as medidas provisórias, quase 80% das medidas provisórias ou são derrubadas e nem é levada a plenário. Para piorar e azedar, o presidente da República divulgou um vídeo que chama para um evento no dia 15 de março, tendo como mote o fechamento do Congresso Nacional e o STF. A trupe, que relativiza os desacertos do presidente, diz que não foi nada demais. Apenas o presidente encaminhou uma mensagem em uma de suas redes sociais. Confrontado com os fatos, Bolsonaro disse que o vídeo divulgado era de 2015. E lá, por incrível que pareça, aparece ele com a faixa da presidência da República e menciona o seu atentado à faca. Ou seja, mentiu. E de lambuja, para variar, ofendeu a jornalista Vera Magalhães, do jornal Estado de São Paulo, que noticiou o compartilhamento do vídeo presidencial. O vídeo em si só é golpista e representativo do pensamento de uma troia de extremistas. A despeito de todos esses fatos, o que vemos é a construção de uma prática de se utilizar os mecanismos da democracia justamente para solapar a democracia. Isto não é uma novidade. Exemplos às pencas na história já nos mostraram que o resultado não é bom. Dos poderes da República, o que mais reagiu com firmeza ao vídeo do presidente, foi o ministro Celso de Mello do STF. Expôs com clareza e dureza as atitudes do presidente da República. Este se comporta como se fosse chefe de torcida, né, para se indispor contra os poderes da República. E seu cordão de puxa-sacos aplaude ou relativiza como se essas atitudes fossem apenas uma coisa banal e sem importância. Esquece os tontos de miolo mole que tudo aquilo que um presidente da República faz tem repercussão. Ele não é um cidadão comum comprometido apenas com os seus mais próximos, e sim uma autoridade máxima de toda uma nação. Ele precisa ter mais cuidado com essas coisas. Mas todos os ataques feitos pelo presidente da República aos outros poderes não foram coisas sem importância. Ou comparar os ministros do STF a hienas são coisas bobas. Óbvio que não. Trata de um método de expressão à vontade atávica ao autoritarismo. Quando a mais alta autoridade divulga ou compartilha um vídeo que prega abertamente contra os valores da democracia,
no mínimo está endossando coisas do tipo. Mas ante ao acontecido, isso não é surpresa. Basta olhar o passado parlamentar do presidente Bolsonaro. O que vemos hoje, em especial no Brasil, é o populismo reacionário, que encontra espaço, em especial, nas redes sociais para expandir suas posições fascistoides. Busca criar um clima de tensão para propagar valores que contrapõem as conquistas que a democracia demorou em se firmar. Bolsonaro e sua trupe jogam para este time. Aproveita os ensinamentos da democracia para ocupar cargos oferecidos pelo Estado. E, uma vez instalados no poder, passam a tripudiar esses organismos sob o argumento de que atrapalha seus projetos políticos. Assim, ataca a imprensa, os jornalistas, que impõem suas mazelas e arroubos autoritários, esquecendo que o papel do jornalismo é justamente este, fiscalizar. Apenas para lembrar aqueles que desejam participar dessa passeata que querem o fechamento do Congresso Nacional e o STF e outras birutices desta ordem, que não se enquadra na liberdade de reunião expressa na Constituição Federal. Se prega esta bandeira, é uma passeata ilegal. Democracia é assim. Tem balizas que devem ser respeitadas. Não se pode propor atos contrários à ordem legal a pretexto de uma liberdade. Não é assim que a banda toca. Então, amigos, os vídeos divulgados semana passada por ele, né? Depois foram... ele contra-atacou naquela live horrorosa que ele faz às quintas-feiras, como diz Reinaldo Azevedo, com a estética da Al-Qaeda, né? Vestido com a camisa de um time, uma coisa bem ruim mesmo, cheio de livros atrás, por sinal. Seria bom que ele lesse aqueles livros que estão ali atrás. Então ele mentiu, certo? Ele mentiu, o vídeo que ele disse que era de 2015 é mentira, certo? Tanto que tem uma faixa presidencial, tem uma cena da sua facada. Então é isso que o Brasil vive. E desejo a todos uma boa segunda-feira e até quarta. Ok, obrigado.